Com todo respeito, Neto, Raul e Léo Link precisam sair urgentemente do Botafogo. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a terrível arbitragem brasileira. O Botafogo perdeu por 2-1 de virada para o Bahia em Salvador. Fala, galera, Bandeira na área. E aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Vamos separar as gavetas. Vocês veem um print na tela com minhas reclamações sobre a falta de um goleiro competente para o Botafogo. Esta imagem eu postei no início de março, numa das minhas redes sociais. Os prints não são apenas do início de março. Eu reclamei bastante no Glorioso Play, no Placar Aberto lá da Placar, no canal Fabiano Bandeira. Desde o ano passado, a gente reclama da falta de goleiro no Botafogo. E os profissionais que trabalhavam e trabalham no futebol do clube cometeram um erro crasso. Não identificaram a urgência para a contratação de um goleiro competente. Por isso, o Botafogo foi eliminado de competições e perdeu muitos pontos no Campeonato Brasileiro. Mas sobre os erros dos goleiros na partida de ontem, eu falo daqui a pouco. Porque o goleiro erra, é do clube, tem que ser criticado por isso. Mas não dá ao árbitro o direito de prejudicar ou de não ter critério, como disse muito bem o Arthur Cabral, em entrevista que vamos ver daqui a pouco também. Este vídeo talvez nem monetize, vou colocar aqui algumas imagens. Falta de critério. E não pensem que estou defendendo o Neto. Eu tive a oportunidade de jogar futebol raiz, terceira divisão profissional no Rio de Janeiro, primeira divisão sub-20, Série A de Goiás, e por aí vai. Eu vi muita coisa no futebol. Eu já vi jogador ser expulso, já vi jogador xingar, continuar em campo, como aconteceu também com o Paquetá na derrota do Flamengo para o Palmeiras, com o Neymar num jogo do Santos contra o Flamengo. O Neto errou mais uma vez, xingou o árbitro, deu ao Davi a oportunidade de tirar o cartão vermelho do bolso. O mesmo Davi, que teve a oportunidade de tirar o cartão vermelho do bolso quando o Paquetá fez o xingamento na partida do Maracanã. O Neto chamou o árbitro de filho disso, filho daquilo. Galera, daqui a pouco, leitura labial para o Paquetá. Sinto muito, vez ou outra no futebol a gente tem que falar e mostrar palavrão também, não é exatamente o caminho aqui do canal, mas teremos que mostrar. Então, o Neto chamou de filho disso, filho daquilo. O Paquetá mandou tomar naquele lugar, olhando para o árbitro, não foi expulso. E o Neymar chamou o árbitro, ei, você é um... Vocês vão ver daqui a pouco também. Outros erros. O erro do Neto não foi o primeiro. O árbitro não viu ou não quis ver uma mãozada no rosto do Huguinho, que já tinha feito um golaço para abrir o placar para o Botafogo. Muito bom volante que subiu da base do Fogão. O Huguinho foi muito bem na partida, fez 1-0 após interceptar uma bola longa, driblar muito bem e chutar de fora no ângulo do goleiro adversário. E então o Huguinho tomou uma mãozada no rosto no meio-campo. O árbitro deu falta para o Bahia. O Huguinho foi para a beira do campo porque estava com o rosto sangrando. O árbitro nem para pensar. Ué, teve um choque, um duelo. Alguém saiu com o rosto sangrando. Alguma coisa tem aí. E o VAR? Nem para chamar, porque era lance para o VAR observar. E não chamou o árbitro. Veio outro lance em cima do Huguinho. Estou no Twitter do Botafogo Depressão, que postou o lance. É uma falta do Ademir no Huguinho. E vamos entender uma situação. Lembrando, isso aqui não é para tirar a responsabilidade do Neto, do Raul, do Franklin Carvalho, do time do Botafogo. Mas tem rival do Botafogo que faz dossiê da arbitragem antes da partida e posta nas redes sociais. Se a torcida do Botafogo não pressionar, vai ficar ainda mais complicado. Vamos ver o lance. Bahia com a bola, passe em profundidade, o Huguinho foi acompanhar, ameaçou, saiu jogando muito bem, cortou. Eita! Bordoada do Ademir no Huguinho. Para cartão amarelo, claro.
O Ademir não tomou cartão amarelo na jogada, mas tomou o cartão amarelo depois. Poderia ter sido o segundo. Olha a falta. Olha como ele entrou no garoto. 26 minutos. Foi praticamente 1 minuto depois da mãozada que o Guinho tomou no rosto. Ah, Fabio, Neto xingou o árbitro e tem que ser expulso. Tá aí na tela o print novamente. Eu quero que rescindam um contrato do Neto hoje, do Léo Link hoje, do Raul hoje. O Botafogo não tem goleiro. E reitero, isso não dá ao árbitro o direito de não ter critério. Vamos à fala do Lucas Paquetá para o mesmo Davi Lacerda há uma semana. Vai tomar no cu, caralho! Opa, que isso? Tá ridículo, tá ridículo o que você tá fazendo. Tá ridículo. Por que foi amarelo? Vai tomar no cu, caralho! Tá ridículo o que você tá fazendo. Tá ridículo. Que isso? O árbitro foi xingado pelo Neto de filho daquilo. Ali o Paquetá só mandou ele tomar naquele lugar e foi uma vez. Tá tranquilo então. Pode olhar para o árbitro. Cada jogador agora tem a oportunidade de olhar para o árbitro quando se sentir prejudicado e falar: vai tomar naquele lugar, baralho. Tá ridículo o que você tá fazendo. Todo jogador tem essa oportunidade. Ei, você é o merda! Pra que dar um amarelo? Não, você devia pitar. Ei, por que eu não posso falar com você? Ei, você é o merda! O Neymar foi além. Ele chamou o árbitro. Ei, você é um... Não bastava o árbitro ouvir isso de longe, um elogio. Ei, você... Mas o Neto tá errado. Eu concordo, o Neto tá errado. Todos eles estão errados. Mas a regra funciona contra o Botafogo. Aí a lisura aparece. Não dá para falar que o Neto não xingou o árbitro. Xingou o árbitro. E aí? O Neto, fazendo besteira atrás de besteira no gol do Botafogo, se colocou em condição de ser expulso. O papo aqui é, com o Botafogo, é diferente. Porque é. E vamos mais. O árbitro expulsou o Ademir. O VAR chamou para revisar. Medina. Pouca gente se atentou que mesmo com esse cidadão podendo fechar, e o Medina em direção à área ao gol, o Botafogo teria mais um jogador para atacar também, com o Medina. Foi puxado. O árbitro aqui, de frente, viu o lance. Interpretativo. É só manter a decisão do campo. Por muito menos, o Adrielson foi expulso em 2023 contra o Palmeiras. Vocês lembram bem. E contra o mesmo Palmeiras, olha aí, o Barba Negra respondeu lá no tweet do Informa Fogo. O Medina foi expulso. Também tinha jogador do Botafogo para fechar aqui. Agora vamos ver o golaço do Huguinho e depois mais erros que originaram o gol de empate do Bahia. Golaço do moleque, hein? Interceptou no peito, cortou para dentro, conduziu e chutou de fora no ângulo. Ele tinha até para quem passar a bola, mas tem muita personalidade. Golaço, Guinho. E isso aqui não existe. O Ferrarese recuou muito mal, ele saiu bem chateado, mas não existe o Raul fazer o que fez também ou não fazer. Tentou ir com a perna direita na bola. O Ferrarese sabe que errou. Ele se frustra na hora. O Raul fingiu que não foi com ele. O goleiro, por mais que o passe saia ruim, saia errado, sabe que durante o jogo pode receber a bola de um zagueiro. Toda hora acontece. Posicionamento do corpo do Raul, tentando dominar com a parte externa do pé direito. Gente, na terceirinha do Carioca, hoje não é nem mais terceira divisão, tem outro nome, mas na terceirinha do Carioca, em campos piores, eu vi muito goleiro resolver essa questão com tranquilidade. Bola quicando, gramado ruim, e os goleiros resolvendo. Com base, com o chute para frente com a perna esquerda, posicionamento correto do corpo. O Ferrarese errou, passou mal para trás, mas o Raul não poderia abordar a bola dessa maneira, com esse posicionamento de corpo. O Botafogo hoje, infelizmente, não tem goleiro e tem que resolver isso
na parada da Copa do Mundo, na próxima janela, saindo do Transferban e conseguindo contratar. Neto, tchau! O pior goleiro que eu vi com a camisa do Botafogo. Que isso fique registrado. O Neto é o pior goleiro que eu vi com a camisa do Botafogo. O Raul, fraco, infelizmente. O Léo Link, fraco, infelizmente. Fabi, podem dar a volta por cima, podem tomar em outro lugar. Eu não tenho problema com a pessoa, eu respeito o profissional, respeito a pessoa. Tem muito cuidado para fazer crítica aqui, mas é porque já extrapolou. Eu venho falando há muito tempo, todo mundo vem falando. O Botafogo não ter identificado o problema no gol chama muita atenção. O John Textor, que está aqui no Rio de Janeiro, foi visto ontem à noite numa boate, quando era acionista do Botafogo, deveria ter chamado seus comandados. Contratem um goleiro. O Alessandro Brito, que pode ser que vá para a Premier League, fez um grande trabalho no Botafogo, falhou nessa parte. Léo Coelho, diretor de futebol, os outros profissionais que trabalham no Botafogo deveriam ter identificado e forçado para que o Botafogo contratasse um goleiro após 2025. É um erro terrível da gestão do futebol do Botafogo. E todo mundo vem falando. Entrar em campeonatos sem goleiro não tem como. O Botafogo, em 2007, também foi muito prejudicado pela arbitragem e poderia ter conquistado taças se tivesse goleiro. Falta também conhecer um pouco da história recente do clube. Todos precisam conhecer a história do clube, ainda mais um gigante como o Botafogo. E a parte ruim não pode ser repetida. Está sendo em 2026. No fim do jogo, com um a mais numa trama pela direita, o cruzamento, o zagueiro do Bahia fez o gol na virada por 2-1. O Botafogo entrou em campo com o Neto no gol, se é que dá para chamar de goleiro. Na lateral direita, Matheus Ponte, na zaga, Ferrarese, o Guinho, na lateral esquerda, o Alex Telles. Tivemos, então, Lucas Vidalba, por dentro no meio-campo, o Guinho e Medina, que jogou muito bem. Na esquerda para dentro, Montoro, mais adiantados, Cauã Toledo e Arthur Cabral. Quando o Neto foi expulso, entrou o Raul e o Lucas Vidalba foi substituído. Depois, na segunda etapa, o técnico Franklin Carvalho tentou outras trocas, Matheus Martins entrou no jogo, Santiago Rodrigues entrou na partida também, assim como o Newton. E depois da virada, já no finalzinho, o Cris Ramos entrou no lugar do Justino. O Botafogo teve uma atuação interessante no 11 contra 11, saiu à frente, poderia ter feito o segundo gol com Medina numa boa trama em transição. O Arthur Cabral finalizou, o goleiro saiu bem, a bola sobrou, passe para trás, Medina chutou, o zagueiro tirou em cima da linha. O Botafogo poderia ter feito 2-0 por ali, mas também deu algumas chances, porque o Botafogo ainda não marca da melhor maneira. O Franklin Carvalho ainda não organizou o sistema defensivo da maneira que tem que organizar. Então o Bahia levou algum perigo rondando a área. O Neto fez uma defesa num chute que saiu até fraco por parte de um atacante do Bahia que estava livre após uma sobra. Mas jogo controlado, o Bahia muito mal, sem confiança, 1-0 Botafogo. Veio a expulsão, o Botafogo entrou no segundo tempo até organizado, sem bola. O Bahia nem pressionou tanto. Como Ferrarese e Raul erraram no gol de empate, é claro que o Bahia sairia um pouco mais, e assim o Botafogo teve problemas, acabou tomando o segundo gol. Muito ruim a jornada de alguns atletas, principalmente os goleiros do Botafogo. O Arthur Cabral, que se doou bastante taticamente, falou após a partida, a entrevista dele foi brilhante. Cara, é complicado, cara. A gente foi muito prejudicado. Cara, quando eu jogava na Europa, eu via as entrevistas e eu prometia pra mim mesmo que quando eu jogasse no Brasil eu não ia falar de arbitragem, porque é muito cansativo, cara. Mas eu não quero falar da arbitragem dele, eu quero falar da falta de critério, porque a gente veio de um jogo lá em São Paulo que teve 19 minutos de bola rolando no segundo tempo, cara. E não tem cartão amarelo por cera, não tem escanteio, não tem nada. Aí chega um outro árbitro, aí ele dá um escanteio, aí ele começa a dar amarelo por cera, aí ele, vai expulso o Neto, cara. É complicado, cara. A gente fez uma partida excelente, cara. Eu realmente estou muito triste, porque eu acredito muito que a gente não merecia sair derrotado hoje. Apesar de a gente jogar 45 minutos com um jogador a menos, a gente esteve mais perto de fazer o segundo gol do que de tomar um empate. E aí entra o campo também, porque o senhor Fernando Diniz foi lá no nosso campo
e falou que é impossível jogar nesse campo. Aí a gente vem jogar nesse pasto aqui. Aí é complicado, como é que você cobra um gramado sintético, sendo que você dá essas condições de jogo para um adversário? É complicado, cara, não tem como você cobrar um sintético de um clube, sendo que a gente sai para jogar fora e pega esse campo, pega o campo lá de São Paulo que estava igual. É complicado, cara, eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita e cobrar o que é certo, e não cobrar o que nos favorece. Eu vejo a maioria das pessoas só cobram o que favorece a si mesmo. E não, a gente tem que cobrar o que é errado. E isso é errado, jogar num campo desse, num clube gigante igual o Bahia, que tem estádio próprio e não consegue dar um campo bom para dar uma Série A de brasileiro. Isso é uma vergonha, cara. E é isso, cara. Eu acredito que a gente não mereceu sair derrotado. E esses 2 meses agora de treino vai servir muito, porque nosso grupo é muito forte. A gente vai dar a volta por cima. Eu respeito o Arthur Cabral, vem com uma boa média de gols e não deixou de se doar na partida de ontem. Errou alguns lances tecnicamente, pode ter deixado parte da torcida com aquela percepção não tão boa, mas teve que fugir das próprias características jogando um tempo inteiro com um a menos. Então, ele que é um jogador de finalização, tem até alguma técnica, mas é um jogador de finalização, teve que baixar muito, teve que participar muito sem bola na marcação e percorrer um caminho muito maior em direção à área adversária do que o que ele faz habitualmente. É claro que teve que fugir das próprias características, mas não se omitiu do jogo, foi importante para sustentar o Botafogo no campo de ataque em alguns momentos e depois, acertando e errando, foi para a entrevista e concatenou as ideias de maneira brilhante. Abordou a falta de critério da arbitragem. O Arthur Cabral respeitou o Bahia, tratou o Bahia como um gigante, mas falou sobre o gramado, pesado, não conseguiu desenvolver o jogo, o Botafogo também, da melhor maneira. Enquanto o Brasil tiver muitos gramados ruins, reclamar da grama sintética é apenas desculpa, muitas vezes, para a própria incompetência, pelo menos naquele dia, ou para a própria derrota. O gramado natural que não serve não é colocado em pauta, aí não tem como. Aí fica difícil até para quem defende o fim da grama sintética de qualidade no Brasil embasar um argumento. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estou durante a semana, às 13 horas ao vivo, no Placar aberto aqui no YouTube. Todo mundo se inscrevendo no glorioso Play. Valeu, fui, aquele abraço. Fogo!